Alguns meses atrás, rodou, por todos os meios de comunicação no mundo dos concursos a notícia de que os cargos de técnico judiciário no âmbito do Poder Judiciário da União e também no Ministério Público da União passaram a exigir nível superior. Na época houve uma discussão bastante ampla a respeito da provável inconstitucionalidade das normas, porém as normas foram publicadas, promulgadas e elas têm presunção de constitucionalidade. São as leis 14.465 de 22 e 14.591 de 2023. Essas normas estão vigentes e elas passaram a exigir para esses cargos nível superior. Porém, na noite de ontem, e eu gravo esse vídeo no dia 3 de setembro, portanto, ontem, dia 2 de setembro, nós tivemos o ajuizamento pelo Procurador-Geral da República de duas ADIs. A ADI 7709 e a 7710, e elas questionam a constitucionalidade dessas duas normas, porque elas possuem aqui, aparentemente, eu vou depois trazer minha opinião, vícios de inconstitucionalidade de natureza formal que impedem que essas normas possam ser aplicadas. Há, inclusive, pedido de medida cautelar. Professor, mas nós não tivemos uma ADI anterior? Isso pode afetar os concursos vigentes? Isso pode vir a afetar concursos vindouros? Eu vou tentar esclarecer isso de forma bastante objetiva aqui com vocês e eu convido você desde já para que vá interagindo aqui nos comentários, traga a sua opinião, porque é sempre muito importante nós discutirmos esse tema, porque ele impacta decisivamente se você pode eventualmente fazer um concurso ou não. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, em 2022 houve um projeto de lei que tratava sobre alteração de cargos no âmbito do TJDFT, de iniciativa lá da presidência do órgão, e durante o trâmite no Congresso Nacional, por emenda parlamentar, foi inserida uma alteração na lei que regulamenta a estrutura dos quadros de servidores do Poder Judiciário da União, para exigir também nível superior para o cargo de técnico. Este jaboti, como se chama aí corriqueiramente no mundo jurídico, ou seja, essa emenda parlamentar que tem o trato de um outro tema que não está correlacionado ao tema principal do projeto de lei, é tido como inconstitucional. Primeiro, por se tratar de um jabuti, segundo, principalmente aqui, porque nós temos um vício de iniciativa. Entretanto, a norma foi promulgada, não houve sanção, nós não tivemos depois, portanto, o veto, e a norma tem presunção de constitucionalidade e está vigendo desde então. De lá para cá, os concursos de técnico passaram a exigir nível superior, inclusive, mais recentemente, o STJ nem sequer publicou o cargo de técnico, foi direto e colocou só concurso de analista. Isso já é um cheirinho do problema que eles estavam imaginando, e eu vou explicar um pouco mais adiante. Na mesma esteira, o Ministério Público, por meio de um projeto de lei que era de iniciativa do Procurador-Geral da República à época que tratava sobre conversão de cargos de procurador, olha só, cargo de analista do Ministério Público da União em cargos de procurador de justiça militar, em cargos de promotor de justiça militar e em cargos de comissão específicos lá no âmbito do Ministério Público Militar, MPM. Tinha nada a ver o tema, eles foram lá e fizeram a mesma incursão, novo jabuti, violando o vício de iniciativa, e mesma exigência foi feita para o cargo de técnico do Ministério Público e também do CNJ. E, portanto, lei promulgada, não houve veto, está vigendo presunção de constitucionalidade. Desde então, os concursos para Ministério Público também devem exigir nível superior. Primeiro, um esclarecimento aqui. Poder Judiciário da União, vai abranger o quê? Tribunais superiores, inclusive o STF. Nós teremos aqui TRTs, TRFs, TRE, TSE, todos com exigência de nível superior para os seus concursos públicos. Não afeta Tribunal de Justiça dos Estados, afeta também TJDFT. Beleza. E no âmbito aqui do Ministério Público, pega MPU e também os concursos para o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Perfeito. Então esses são os concursos afetados. Não afeta, portanto, Ministério Públicos estaduais. Dito isso, pessoal, o que aconteceu? Ontem, dia 2, nós tivemos o ajuizamento das duas ADIs que eu fiz referência. Eu vou mostrar para você elas aqui na tela daqui a pouco, trazendo os principais argumentos para vocês entenderem. É a 7709 e a 7710. Essas duas ADIs questionam a constitucionalidade sobre os aspectos que já discutimos anteriormente. Mas, professor, nós não tivemos uma outra ADI antes? Tivemos, pessoal. Porém, nós tivemos um problema naquela ADI. E você vê como o direito ele é algo intrigante, imbricado, para não dizer minimamente problemático.
nós tivemos o ajuizamento daquela ADI por um ente não legitimado, alguém que não poderia propor uma ação de inconstitucionalidade. E aí, salvo engano, o ministro Luiz Edson Fachin, ele acabou não conhecendo da ADI por um vício no pressuposto específico do processo e, portanto, não teve seguimento. Aquilo, como dissemos, né, gerou uma sentença sem análise de mérito que não impediria a propositura de uma nova ADI, e foi o que aconteceu. Agora, quem propôs as ADIs está legitimado lá no rol do 102 da Constituição Federal e pode fazê-lo, que é o Procurador-Geral da República. Propôs uma ADI para discutir, né, a Lei 14.456/22 e outra ADI para discutir a Lei 14.591/23, uma do Poder Judiciário da União, outra do MPU. Então não tem nenhum problema, essas ações podem tramitar e inclusive essas ações trazem ali pedido de medida cautelar. Tá. Dito isso, pessoal, agora eu quero apresentar a vocês aqui os principais argumentos. Eu estou com as ADIs aqui na tela, você está vendo aqui comigo agora. Tá lá. Eu fui marcando e vou deixar à disposição aqui na descrição para quem quiser eventualmente fazer o download, né, dessas ADIs para dar uma olhada, né? Não é algo com o qual você precisa se preocupar para fins de estudo, é mais se você tiver curiosidade mesmo, tá? E tá lá, ó, né, pedido de medida cautelar. Né? Eu estou olhando primeiro para 7710, tá? Só para você saber, e é a que fala, né, da elevar a exigência de nível superior para os cargos de técnico. Então ele faz referência à lei, que é a 14.591, aí depois trata ali, né, do trecho que foi impugnado e fala o seguinte, ó, nós tivemos aqui uma emenda parlamentar sem pertinência temática com o conteúdo da proposição original. E segue com toda a sua argumentação, fala aqui do projeto, nós tivemos ali, o projeto tinha como objeto principal e discussão central a transformação de cargos vagos de analista do MPU em cargos de procurador militar, justiça militar, de promotor de justiça militar em cargos de comissão, enfim, uma readequação de cargos, até aí tudo bem. Porém, né, lá tinha a menção, durante o curso do processo legislativo nós tivemos essas inovações substanciais para exigir, né, para alterar a estrutura de quadro de servidores públicos do Ministério Público da União como um todo. Resultado, né, nós tivemos ali algo que era totalmente distinto, desfocado da provocação decorrente do então Procurador-Geral. Isso se trata de uma incursão legítima e há uma inconstitucionalidade de forma, certo? Por quê? Porque a própria Constituição vai conferir essa prerrogativa de deflagrar um processo legislativo para que disponha sobre a estrutura funcional apenas, né, e isso é exclusivo do Procurador-Geral da República. Inclusive, né, você vai perceber aqui no julgamento, e eu estou passando ele numa espécie de leitura dinâmica, eles citam vários julgados, né, eu vou colocar aqui, ó, a ADI 4151, a ADI 2114, a ADI 3946, né, então todas elas foram aqui citadas, Perfeito, tá? Então, retomou-se a discussão, agora com legitimado ativo pertinente, e ela deve prosseguir com o seu trâmite. E olha que interessante. Eles alegaram novamente a necessidade da cautelar. E veja que em relação ao MPU, essa necessidade cautelar acaba trazendo uma informação muito interessante, inclusive, sobre o futuro concurso por órgão, pessoal. E que me parece agora trazer um senso de urgência maior, porque à época nós não tivemos o reconhecimento da cautelar, da urgência no caso, certo? Daquela ADI que foi proposta ilegitimamente. Então isso é importante você ter em mente aqui. Então vamos lá, né? Para você poder cautelar, você vai poder, né, prover a cautelar, quais são os requisitos? Probabilidade, plausibilidade jurídica do pedido, beleza, ele é plausível, e o perigo da demora, que é a urgência. E eles alegam que a urgência decorre da necessidade de o órgão fazer um concurso que está previsto, olha que interessante, para o mês de outubro. Então, olha, nós vamos fazer um concurso no mês de outubro, nós precisamos dessa cautelar, porque nós queremos que o concurso de técnico seja feito para nível médio. Você está entendendo? Olha que interessante essa informação. Tá? Me parece, né, que realmente nós temos uma situação de urgência. Porque aí pensa só, eles não deferem a cautelar, aí nós temos o concurso rolando, concurso que está previsto para 404 cargos vagos, tem expectativa de mais 916 vacâncias nos próximos 5 anos em razão de aposentadorias, então você já imagina aí um concurso para 1.300 vagas, né, para quem está estudando é uma informação muito valiosa, né, segue o baile, e aí eles pedem, né, no caso aqui, a suspensão cautelar da norma e depois a inconstitucionalidade. Em forma muito semelhante,
é o que nós temos na 7709, que vai fazer referência à inconstitucionalidade agora para o Poder Judiciário da União. Então ele vem, tem um pedido de medida cautelar, elas são idênticas, né, faz referência lá à inconstitucionalidade em termos de forma, né, fala que a alteração também decorreu de um pedido sem pertinência temática com conteúdo. Aqui ainda fica mais evidente o problema, né, de quem tem teria a iniciativa aqui, que seria, né, o STF, para tratar a respeito disso. Né, não foi o próprio STF, porque lá originariamente até foi o Procurador-Geral da República, embora a emenda tenha sido naturalmente não proposta por ele. E aqui nós já tivemos uma iniciativa, né, vinda do Tribunal de Justiça do DFT, então totalmente equivocada, né, essa alteração, né, totalmente equivocada. Então inovou o tema que foi tratado, né, não guarda afinidade com o objeto, né, fere as prerrogativas do Poder Judiciário, cabendo ao STF, aos tribunais superiores, aos tribunais de justiça, né, que não é o caso aqui, proporem ao Legislativo essa alteração funcional. Perfeito, portanto, né, a inconstitucionalidade. Também citam casos, né, então você vai ver também são citados julgados, a ADI 5087, né, a ADI 4151, a ADI 2114, né, a ADI 3946, e reitera aqui a inconstitucionalidade com o pedido de cautelar. Cautelar também baseada na plausibilidade, no perigo da demora. Dizendo o seguinte, que, veja só, essa incerteza, né, dado o volume de concursos que nós temos no âmbito federal, por mais que nós não tenhamos o MPU vindo, tem vários concursos, né, pessoal? Nós temos o TSE que está aí rodando, nós temos outros editais que nós temos expectativa, como o TRT da 15ª, para citar um exemplo que me ocorreu agora de cabeça. Então, assim, de certo modo, a urgência que está lá presente no MPU, que fica muito evidente, até porque o órgão se manifestou que quer fazer o concurso por breve, né, também existe aqui. Tá? Então, quem sabe nós não tenhamos uma suspensão cautelar. E aí, vai lá o pedido. Tá bom. Dito isso, pessoal, agora eu vou trazer aqui um pouco, né, tratar das circunstâncias que envolvem, né, primeiro, concursos abertos, concursos por abrir, tá, e concursos, né, iminentes, aqui o atraso nos concursos e os concursos futuros. Concursos que estão abertos seguem com a regra na norma até então constitucional. A não ser que nós tenhamos uma modulação de efeitos, o que seria um absurdo, porque daí, de certo modo, teríamos que anular esses concursos para abrir inscrições para pessoas que não puderam se inscrever. Eu acredito que vai rodar desse jeito mesmo e não tem volta, tá? É o caso do TSE. Tá bom. Os concursos futuros agora, pessoal, né, continuam com a norma vigente, porque não é porque nós tivemos o ajuizamento no ADI que mudou alguma coisa. Tá? Mas gera um cenário de insegurança. Né? Se eu, presidente do tribunal, fosse fazer meu concurso, ficaria um pouco mais atento. Até me parece, voltando ao tema do STJ, que lançou edital recentemente e colocou apenas vagas de analista justamente já se preocupando com isso. Dizendo, olha, eu não vou mexer nesse vespeiro, porque sabe Deus que tipo de decisão que vem. Se nós teremos ADI, talvez tenhamos, né, numa conversa corredor, o Procurador-Geral da República pode ter dito que tinha a pretensão de ajuizar essa ADI, portanto, eles já fizeram o concurso só para analista. Né? Você veja como começa a prejudicar muita gente que queria concorrer por cargo de técnico, especialmente quem não tem nível superior. Né? Beleza. Aí o MPU está vindo aí, pessoal. Né? Nós temos outros TRTs, um TRT que eu citei aqui de exemplo, TRFs, que podem publicar seus editais por breve. Eu acredito que isso possa atrasar um pouco, pelo menos até que nós tenhamos a decisão da medida cautelar. Porque assim, lá no trâmite dos processos, no âmbito do STF, as coisas não são tão rápidas. Você vai perceber que as ADIs aqui têm 15 páginas, são pequenas. Né? O objeto é muito direto de ser discutido. Há uma grande probabilidade, no meu modo de ver, eu vou dizer isso aqui, como quem realmente está do seu lado aí pensando, olha, provavelmente nós teremos a inconstitucionalidade. Professor, então significa dizer que eu devo começar a estudar, se eu sou técnico, de novo para os concursos do judiciário? Acredito que sim, talvez focado ainda nos concursos estaduais, para que você possa futuramente aproveitar esse estudo para concurso no âmbito do Poder Judiciário da União e no âmbito do MPU. Mas que me parece que o cenário pode mudar, pode. Porém, eu tenho que fazer um outro alerta. Tá? Se os elementos e as discussões elas estiverem evoluídas, e eu lembro muito bem de informações de sindicato, de discussões dentro do órgão, dizendo que hoje eles querem uma valorização da carreira de técnico, eu acho isso até louvável, né? De modo que eles queiram exigir um nível superior, ainda que para qualquer área, para que venham profissionais mais gabaritados para atender às necessidades do serviço público. Isso se concretizar, nada impede que nós tenhamos esses projetos de lei sendo novamente apresentados, agora pelos legitimados ativos no que diz respeito à instauração do projeto corretos, e aí essa norma não terá vício de forma. E ela, naturalmente, será constitucional e alterará as leis, e isso pode vir a acontecer. Eu até acho que tem um problema aqui de estruturação das atribuições. Hoje, a atribuição de técnico, a atribuição de analista já são muito próximas, tá? Porém, isso pode vir a acontecer sim.
E se vier isso a acontecer, depois cai por terra essa norma, entrará uma nova norma, barra 24, barra 25, e as coisas voltam ao que estava até então. Tá? Fato é que toda essa instabilidade ela é prejudicial a você naturalmente. Né? Tanto você que tem nível superior, porque vai se deparar com um ou outro concurso, eventualmente com atraso, como você que tem nível médio e acaba perdendo essas oportunidades e não sabendo exatamente como direcionar o seu estudo, que é um estudo de médio e longo prazo, e você tem essa insegurança por tratar. Tá. Professor, quais são os próximos passos na sua visão? Primeiro, não muda nada. Você segue estudando na estratégia que você tinha, considerando que cargos de nível técnico exigem, dos concursos que mencionei, nível superior. Porém, temos que ficar de olho. Eu vou repercutir as notícias aqui na medida em que elas forem, né, saindo. Vamos acompanhar a cautelar e vamos acompanhar depois a decisão de mérito e até mesmo ficar de olho para ver se já não começa um projeto de lei de forma mais correta. Tá? Eu quero saber a sua opinião. E aí? Será que vale a pena você começar a estudar para o cargo de... Você que tem nível superior, médio, por exemplo, estudar para os cargos, né, do TRT, TSE não digo tanto, porque o TSE vai demorar para vir o próximo, né, mas para TRFs, para TRTs? Ou será MPU? Ou será que não vai mudar muita coisa? É melhor você continuar focado onde você está? Conte um pouquinho o que passa por esse coraçãozinho, tá bom? Galera, é isso, tá? Infelizmente, né, a nossa jornada já não é uma jornada retilínea, tem altos e baixos e ainda eles inventam, né, fazem todas essas presepadas e nós temos que lidar com isso, tá bom? Beijo no coração de todos, um forte abraço, espero que esse vídeo tenha te ajudado e até mais.